Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate. Aqui você já sabe, o nosso programa é um espaço para reflexões, para que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é Igreja e um novo jeito de funcionar. Hoje eu recebo com muita gratidão o missionário redentorista, Padre José Ulisses da Silva, que é o atual presidente da Academia Marial de Aparecida. Ele está conosco também para fomentar o debate de hoje. Boa noite, Padre. Muito obrigado por participar com a gente aqui. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos aqueles que vão acompanhar a Aparecida Debate. A alegria de estarmos reunidos e sempre a Aparecida Debate, Ronaldo, é assim um programa de discernimento, né? Um discernimento iluminado pela nossa fé, pela nossa devoção à Nossa Senhora, mas buscando sempre olhar para frente o que é que Deus está pedindo e o que significa a vivência desse período especial que todos nós estamos vivendo. Eu gosto sempre de ressaltar, Padre, que quando a gente fala debate, não necessariamente a gente vai ter ideias contrárias ou embate. A gente vai ter um diálogo. E esse é o espaço para isso aqui com a gente. Exatamente, entende? É um debate, vamos comparar assim, a um ping-pong que nós fazemos assim, quase que brincando, mas ao mesmo tempo buscando, né, a partir da sabedoria de cada um. Mais ainda hoje que a gente vai ter nada mais, nada menos do que os nossos bispos queridos, responsáveis pela Igreja do Brasil. Então vai ser alguma coisa que vai nos ajudar, né? Com certeza. Vai nos levar assim a ter uma visão mais clara do que é a caminhada da nossa igreja. Então a alegria estar participando, desde já eu agradeço, Ronaldo. Muito obrigado. E o nosso programa hoje tem um formato um pouquinho diferente. No primeiro bloco de hoje, iremos contar com a participação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que também é o arcebispo de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Dom Valmor. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Padre José Ulisses. Boa noite a todos os telespectadores e devotos da Mãe Aparecida. Experimento no coração uma grande alegria de estar aqui para compartilhar convicções, experiências, sonhos e alegrias desse caminho. Estou aqui com muita alegria e também muito confiante no caminho novo que nós somos chamados a fazer como igreja e com a igreja ajudando a sociedade também a um novo estilo de vida. É com alegria que aqui estou. Nós também recebemos Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB e bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Boa noite, Dom Joel. Obrigado por participar com a gente aqui do Aparecida Debate. Boa noite, Ronaldo. Minha saudação a Dom Valmor, a Padre José Ulisses, aos que nos acompanham pela querida TV Aparecida. Obrigado pelo convite. Bom, como eu disse, o tema de hoje é Igreja e um novo jeito de funcionar. E para introduzir o nosso assunto, nós vamos acompanhar a reportagem que a Camila Moraes preparou para a gente. A familiaridade com os equipamentos tecnológicos foi um desafio, mas isso não impediu que os mais de 300 bispos espalhados pelo Brasil parassem com os encaminhamentos pastorais. Nós vamos encontrar lugares que não têm uma internet de tão boa qualidade. Outras vezes também é o momento, às vezes a internet é razoável ou até ótima em alguns momentos, mas depois piora. Então essas são situações que nós enfrentamos. Por exemplo, mesmo no dia daquela nossa reunião do Conselho Permanente, nós tivemos vários colegas bispos em algumas regiões do Brasil que tiveram dificuldades. Me recordo agora, para citar, com a permissão dele, nosso amigo Dom Mário Antônio, que é lá de Roraima. Até o começo do ano de 2020, esse era o cenário, na maioria das vezes, das reuniões de empresas, instituições, inclusive da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Só que em questão de dias, esse cenário mudou. As 19 regionais da CNBB passaram a se reunir virtualmente, assim como o Conselho Permanente e as comissões episcopais pastorais. Uma mudança necessária e que fez a distância de norte a sul diminuir apenas com uma chamada de vídeo. A CNBB precisou se reorganizar para colocar em prática a nova maneira de fazer reuniões. Com o advento do coronavírus, nós formamos um gabinete de crise, formados pelo secretário-geral, o ecônomo, o subsecretário,
e também a minha presença no sentido de reestruturar a CNBB, primeiro, para trabalharmos desta maneira em tempos de pandemia e depois repensar a CNBB nesse sentido no pós-pandemia, sabendo que nunca mais seremos os mesmos. E assim as plataformas disponíveis no mercado começaram a ser utilizadas. Se assembleias estaduais, se o Congresso Nacional está fazendo assim, deliberando tudo de forma remota, por que não nós também fazermos? Entre inúmeros benefícios, vieram a economia de tempo e de dinheiro. Dom Juarez Souza, por exemplo, que é da Diocese de Parnaíba, no Piauí, fica a quase 400 quilômetros de distância do aeroporto mais próximo. Com essas facilidades, ele consegue participar de várias reuniões ao mesmo tempo. Eu gastaria pelo menos 4 horas só para chegar lá, depois da viagem a Brasília ou a Aparecida, onde fosse a reunião, e depois o encontro e o retorno. E com isso nós diminuímos tanto a distância, como o tempo, como também os gastos, as despesas. Com essas facilidades, ele consegue participar de várias reuniões ao mesmo dia. Apesar de ser uma tendência, essas reuniões não vão deixar de lado aquele bom encontro presencial. Eu penso que nada substitui plenamente o sentido da presença, do encontro. Isso é fundamental na vivência da nossa fé e da nossa articulação pastoral. Mas pode acontecer com menos frequência, reunião presencial. Muitas vezes nós vamos poder fazer aí talvez os 50% ou até mais por cento de reuniões através desta forma de videoconferência à distância e, claro, sem dispensar a presença e a alegria do encontro. Isso vai sempre permanecer porque é fundamental, faz parte da nossa fé, da nossa articulação pastoral. A questão da pandemia trouxe uma grande dificuldade e apresentou novos caminhos para todos os setores. Mas na igreja no Brasil, como foi encontrar esse novo jeito de funcionar, Dom Valmor? Nós temos, de fato, tratado este enorme desafio como uma grande oportunidade de renovação e de uma nova resposta no caminho e no tempo que estamos vivendo. Já no ano passado, em maio, quando fomos eleitos para compor a nova presidência da CNBB, nós escolhemos, assim fiz a indicação, ao menos 3 eixos importantes para nos preocupar, para investir e para nos deixar por eles ser interpelados. E aqui refiro-me ao eixo da comunicação estratégica e abrindo aos diálogos. E quando então chegou a pandemia, nós fomos empurrados numa velocidade incalculável, impensada e inesperada na direção de valorizar mais, usar mais aquilo que nós temos no âmbito digital da comunicação. E por isso estamos, de fato, inaugurando um tempo novo, uma mentalidade, modos de usar plataformas, ferramentas, o uso do tempo, objetividade. Nós, por exemplo, já fizemos reuniões do Conselho Episcopal Pastoral. Eu tive a oportunidade de comentar isso, inclusive, com Dom Joel, e ele também sente a mesma perspectiva. Uma reunião mensal prevista para 1 dia e meio, com assuntos de grande relevância. Nós fizemos essa reunião em 3 horas seguidas e com a mesma intensidade, com a mesma velocidade e atingindo uma qualidade impressionante. O que mostra, portanto, o quanto é importante e possível fazermos um novo caminho nesse 3º milênio, introduzindo a nossa igreja toda, que já tem um longo e belo caminho no âmbito da comunicação, mas colocando-a cada vez mais numa perspectiva moderna, ágil, porque no 3º milênio
Velocidade é importante, leveza é importante, utilidade é importante. São características muito fortes e importantes desse terceiro milênio. E nós, como igreja, para darmos conta, precisamos disso. Além de um outro aspecto que é fundamental. Assim nós melhoramos e superamos, que é nossa meta, o esgotamento, inclusive do meio ambiente, inclusive de nossas próprias energias. Por isso, estar aqui com um público tão grande, essa grande família, a partir de lugares diferentes, nos comprova o quanto agora nós estamos realmente no novo tempo. Precisamos nos exercitar, nos habituar, criar novos caminhos, dar novas respostas, e nós faremos muito melhor a nossa missão evangelizadora. Dom Joel? Nós estamos aprendendo, né? Quando a pandemia começou, eu me lembro bem daquele período ali, a segunda quinzena do mês de março, a nossa primeira preocupação foi preservar vidas. Preservar vidas mantendo o distanciamento, o isolamento social. Logo depois veio a pergunta: e como é que fica a vida administrativa da conferência e todo o trabalho pastoral? E nós aprendemos em pouquíssimo tempo algo que é fundamental nesse mundo de hoje digital, mundo digitalizado. Nós então aprendemos. A vida da conferência não parou em momento algum, enquanto administração, enquanto contato com as dioceses no Brasil, enquanto ação caritativa e enquanto vida pastoral. O mundo digital, esse mundo da internet que hoje está nos possibilitando, ele já tem mais de 100 dias que já estamos nessa situação. O mundo digital tem possibilitado avanços muito grandes e, acredito eu, irreversíveis. Padre Ulisses, o senhor gostaria de fazer uma pergunta para os bispos? Eu estava pensando que o Papa Francisco, ele nos colocou sempre o grande desafio da igreja em saída. E, de repente, nós estamos unindo duas coisas que pareceriam contraditórias. Uma igreja em saída e fique em casa. Lá estamos nós, o cuidado que temos um com o outro, com a nossa vida, com a vida do meu irmão, mas, ao mesmo tempo, essa saída digital. Né? E até onde essa experiência, em certo sentido, Dom Valmor já sublinhou para nós, essa experiência ela vai ser passageira, não é mesmo? Alguma coisa esporádica dentro da pandemia, ou é uma conquista, aquilo que talvez durante anos a gente iria adquirir, de repente fomos obrigados a apressar, dar passos mais rápidos, e isso vai entrar para valer naquilo que é a ação evangelizadora da igreja, naquilo que é a vivência das famílias em oração, das comunidades em oração. Eu gostaria de ver se nós, através desse meio que estamos usando agora, nós vamos ser uma igreja em saída e talvez, como está acontecendo inclusive com a TV Aparecida, atingindo um público que não caberia jamais dentro das paredes do santuário. Dom Valmor. Se me permite, compartilho com muita alegria esse horizonte aí colocado de reflexão pelo padre José Ulisses. Eu acho que nós não podemos e nem tem como voltar atrás. Da agora para frente, só adiante, avançando. Se nós, por acaso, ou se alguém, ou algum grupo, algum segmento, alguma pessoa resistir, significará não conseguir ser igreja em saída jamais. É muito interessante essa acentuação. Igreja em saída e, ao mesmo tempo, a igreja na casa. E aqui é muito interessante. Quero retomar aqui, fazer referência ao contexto da igreja nossa nascente, no contexto do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos. Na medida em que a igreja era uma igreja de casa em casa, na casa, se tornou uma igreja em saída que foi para o mundo inteiro. Então, é interessante termos essa perspectiva.
quando ainda hoje e agora continuamos desafiados a permanecer em casa, porque o distanciamento social ainda é fundamental, vai nos trazer um novo modo, um novo estilo, novas perspectivas e um novo tecido civilizacional. A Igreja em Saída tem, através, portanto, dos meios digitais, dos meios de comunicação tradicionais e de tudo que as redes sociais nos permitem, uma força incrível do ponto de vista de ser Igreja em Saída. O que nos pede, por exemplo, mais qualidade naquilo que nós fizermos, um contato, embora virtual, mas não menos importante e qualificado do que o contato presencial. Inclusive, o presencial será melhor qualificado exatamente pela força daquilo que vamos experimentamos na virtualidade. Eu considero que, portanto, a Igreja em Saída se está efetivando ainda mais. Basta pensar, por exemplo, quando uma paróquia celebra e congrega ali 40, 50, 60 pessoas, e agora continua a celebrar com as restrições em razão das recomendações sanitárias, mas pelas redes sociais atinge 1.000, 1.500, 2.000 pessoas ao mesmo tempo. É uma Igreja em Saída. E aí nós estamos também chamados a compreender que nós vamos chegar em muitos lugares não simplesmente com uma força que é nossa, mas uma força que é de Deus e que vai através de todos esses meios. Veio, portanto, como a gente está dizendo, veio para nos desafiar, para ficar e para nos pedir um outro modo. Um dia até brinquei com Dom Joel. Dom Joel, eu acho que eu não me acostumo mais de fazer aquele caminho daquele jeito, com aquelas reuniões e naquela modalidade. Em pouco tempo já não dá mais para voltar atrás. E nós poderemos fazer muito mais. Essa experiência nós temos tido muito interessante. Nós, a presidência, ainda nesses dias continuaremos esse caminho, temos tido a oportunidade de nos encontrar com todos os bispos de cada um dos regionais, dos conselhos episcopais regionais. Nós compartilhamos, nós ouvimos, nós nos vemos, nós brincamos, nós repartimos a vida e nos fortalecemos na comunhão. Se nós fôssemos fazer isso, a não ser de modo virtual, nós levaríamos meses, ou talvez o quadriênio inteiro no qual nós estamos como servidores para nos encontrarmos com esses bispos. E no caminho que nós estamos fazendo agora, nós temos essa possibilidade interessante de nos encontrarmos muitas vezes, de discutirmos as questões, encaminhamentos a serem feitos com muita velocidade. Isso vale para o nosso trabalho pastoral e vale também, fico pensando, uma paróquia com seus espaços, como suas igrejas, templos, seus centros pastorais, mas chegando a partir dali numa nova modalidade de concepção da secretaria paroquial, chegando em muitas casas, visitando doentes, indo ao encontro de pessoas, catequese, é de fato algo que é maravilhoso, é uma aprendizagem nova e uma resposta nova que podemos dar, nos firmando em duas coisas importantes. A igreja que precisa ser a casa, como nós nas diretrizes gerais da ação evangelizadora firmamos, fortalecer a igreja como casa, porque fortalecendo a igreja como casa, nós nos fortalecemos como igreja missionária também. Igreja em casa e igreja em saída, através de tudo que pudermos, sobretudo desses meios digitais. O Dom Joel? Eu vou na mesma linha, né? Eu não vejo oposição entre a igreja em saída e todo esse momento peculiar de retorno à casa. Porque saída é um conceito muito mais amplo do que um conceito de saída física, né? É saída evangelizadora, é chegar aos novos areópagos, aos novos púlpitos, ou que nome você quiser dar. Dom Ramon já deu uma série de
exemplos aqui em que nós, de fato, precisamos ir a esses outros momentos. Se atualmente ainda predomina o mundo digital, a presença digital, com essa capacidade de atingir muitas outras pessoas, é em razão da pandemia. É em razão de não existir vacina nem remédio. A predominância do mundo digital hoje é uma questão excepcional. Nós vamos precisar, Dom Juarez lembrou no início aqui do nosso programa, quando no vídeo lá de Parnaíba ele dizia: o presencial é fundamental. Como articular isso? Esse vai ser o grande desafio para o futuro. Não perder os ganhos adquiridos, vários já foram mencionados aqui, não perder a condição de presencialidade que é inerente à nossa fé, consequência do princípio da encarnação, e poder articular isso chegando a um número maior de pessoas. O digital vai valorizar o presencial e o presencial vai se beneficiar de toda essa riqueza digital. Portanto, Igreja em Saída é também uma igreja que sai através do caminho digital. Não vejo oposição, não. Agora, sobre as celebrações litúrgicas, sobre as missas, e até gostaria que o Padre Ulisses me auxiliasse aqui. Sim. As missas, televisionadas, transmitidas, elas sempre sofreram um pouco de resistência, sobretudo por parte dos liturgistas, nomes de grande valor para a igreja no Brasil. Mas, de repente, com a pandemia, o recurso para aproximar o povo da celebração foi a televisão, foi a internet, as redes sociais. Até que ponto isso, a partir de um pós-pandemia, isso pode mudar o olhar para isso, né, Padre Ulisses? Eu acho que está sendo muito importante essa experiência durante a pandemia, não apenas algo provisório, não é mesmo? Mas algo que tem reunido novamente famílias. Por isso que eu gostei muito, o documento 109 até certo ponto foi profético, falando em casa, né? Bateu nesse termo casa, pequena comunidade missionária, tudo isso de repente se encontra também online. Né? Até onde é válido a gente incluir a pequena comunidade online que se reúne, que reza juntos, e a oração não é virtual, a oração é real. Né? Esse povo imenso que agora se reúne, por exemplo, com as celebrações da TV Aparecida, estão rezando, estão orando juntos. São milhares e milhares de famílias, de comunidades religiosas, né? Ou seja, há uma realidade, não apenas uma virtualidade, há uma realidade muito grande em tudo isso. E talvez seja o aspecto da gente ver qual a dimensão até sacramental de tudo aquilo que acontece online, né? E não apenas como alguma coisa que é passageira e a gente posteriormente se desfaz e vamos continuar convocando todo mundo para chegar às nossas paróquias, para se encontrar, mas eu penso que há uma mensagem de Deus para esse tempo que estamos vivendo, há alguma coisa que deverá continuar, né? E também na dimensão até das celebrações, da piedade popular, de tudo aquilo que faz e alimenta a espiritualidade, a vida de fé de um povo. Dom Valmor, por favor. Eu não tenho dúvida que nós estamos desafiados a uma nova compreensão pastoral, litúrgico-sacramental, com fidelidade muito profunda àquilo que de fato é a verdade da nossa fé. Esse é um enorme desafio. Obviamente que nós nunca poderemos abrir mão, questionar, relativizar a nossa congregação como comunidade de fé. Na pequena comunidade, no grande santuário e em qualquer lugar, debaixo das árvores. Isso nunca poderá sair de cena, nem ser banido ou substituído. O Dom Joel dizia a encarnação, referência à encarnação do Verbo. Isso significa também viver uma dimensão da encarnação do Verbo na vida nossa, enquanto nós nos congregamos como comunidade. A comunidade de fé na casa,
a comunidade de fé que se congrega lá na favela, na vila, no grande santuário. Isso sem dúvida é importante, fundamental e diria insubstituível. E nós o faremos de outro modo, sobretudo. Faremos de outro modo porque as lições sanitárias e as indicações dos esgotamentos da natureza e do meio ambiente, de nós mesmos, nos apontam que nós não podemos, por exemplo, mais pensar multidões só para a gente ter o prazer de dizer estava entupido de gente. Como é que foi a festa do padroeiro na sua paróquia? Foi muito boa a novena, foi ótima. A igreja estava entupida de gente. Ora, isso não faz bem à dimensão física de muitas pessoas, inclusive de idosos, de quem não tem condições, e também compromete o contexto da saúde física e das condições sanitárias, exigindo de nós muito mais cuidado. Nós não poderemos nos assentar num banco que cabe 5 pessoas, como é costume, cabem 10. Talvez tenhamos que nos assentar apenas 3. Então, a estrutura, a infraestrutura vai nos pedir um novo modo. E a gente também pensar, nós não podemos restringir que a participação e uma vivência profunda de espiritualidade só se faz se nós estivermos naquela igreja. Nós bem sabemos que o trabalho bonito e importante dos meios de comunicação e agora das redes sociais tem dado alento a muitas pessoas. E não é um alento sem importância. Uma palavra bonita, uma presença consoladora, uma força de congregação muito importante. De modo que nós precisamos, numa nova compreensão, pesar adequadamente o valor e a importância do presencial e das condições que a virtualidade nos põe. De modo que aquilo que a gente diz assim, olha, estou lhe mandando um abraço virtual. É como se não tivesse nenhum efeito dentro do coração de ouvir de uma pessoa que nos ama dizer, estou lhe mandando um abraço. Ele é virtual. É claro que não vai substituir o aconchego do abraço físico, mas ao ouvir se experimenta a alegria bonita do afeto, da ternura, da fraternidade. Isso nos mostra, portanto, que nós estamos desafiados a uma nova compreensão em função de novas práticas. E termino só um dado para refletir. Imaginemos como nós queremos, se todos os católicos fossem às nossas igrejas nos domingos. Nós temos, de modo geral, onde tem uma participação maior, 20%, por exemplo, dos católicos. E se fossem 50%? Nós não temos, inclusive, nem infraestrutura para isso. E, sobretudo, agora, nesse tempo e nessas condições. Então, nós precisamos fortalecer a comunidade eclesial missionária, geográfica e territorialmente configurada e se congregando. Naquela igreja pequena, na igreja grande, debaixo das árvores, nos grandes santuários, como o nosso amado Santuário de Aparecida. Mas também, através das redes sociais, as nossas famílias que se congregarão para a Eucaristia, para a celebração da palavra, para a proclamação da palavra. Agora é um novo tempo e nós precisamos de uma nova compreensão, iluminados sempre pela doutrina da fé intocável da nossa Igreja Católica, mas numa modalidade de repartir tudo isso na beleza e das possibilidades que nós temos. É um novo tempo e um novo caminho, desafiando pastoralistas, liturgistas, teólogos e a todos, porque agora é importante nós, nesse caminho, repartirmos o que é importante, a palavra de Deus. Dom Joel? Muito bem. Sim. Dom Joel, quer colocar algo sobre essa questão também? Eu vou repetir a expressão de novo amor, nova compreensão. Né? Sim. Não é como
Ronaldo, você perguntava no início a questão da missa só, não da liturgia, não. É uma nova compreensão de mundo. Nós devemos isso, por exemplo, às vítimas. Nós devemos isso a todo mundo que está trabalhando, se dedicando intensamente a cuidar dos doentes. Nós devemos isso a todos que perderam emprego, a todos que perderam sustento, enfim. Nós devemos isso à história e ao Deus que acompanha essa história. Ou nós damos uma resposta nova a esse momento novo e desestruturador, ou nós não vamos conseguir. No campo específico da liturgia, de fato, o que nós, católicos, temos como ponto máximo, como ápice, é a missa. E foi ela que, numa transferência do presencial para o mundo digital, foi a primeira resposta. Mas quando nós acompanhamos, e a própria TV Aparecida testemunhou isso, além da missa, muitos outros momentos nós vamos precisar aprender a fazer. Por exemplo, eu tenho recebido aqui na conferência, na sede da conferência, uma série de elogios sobre comentários à palavra de Deus, momentos de oração em conjunto, manifestações da piedade popular. Portanto, isso que nós vamos lembrar, essa articulação entre o presencial e o mundo digital é algo que nós vamos precisar fazer. Reconhecer, me permitam repetir, o momento atual de pandemia coloca o mundo digital em destaque, quase que deixando de lado o presencial. Alguns tentam reabrir, mas logo depois, com o aumento da contaminação, voltam ao fechamento, e é assim que tem que ser. Mas a maturidade da igreja vai ser aprender a lidar com esse novo mundo. O importante são os vínculos. Não há experiência cristã de Deus sem vínculos de fraternidade. E esses vínculos podem tranquilamente ser alimentados pelo mundo digital. No que diz respeito especificamente aos sacramentos, aos 7 sacramentos, e neles a Eucaristia, a presencialidade ela é fundamental. Mas isso nós vamos pensar passado esse momento tão angustiante de pandemia. Nós, com certeza, teríamos muito mais para abordar com Dom Valmor e Dom Joel aqui no nosso primeiro bloco, mas chegamos ao final, nosso tempo se esgotou aqui, e nós precisamos fazer um rápido intervalo. E aqui nós queremos agradecer a participação de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, arcebispo de Belo Horizonte. Boa noite, Dom Valmor, muito obrigado pela sua participação aqui no Aparecida Debate. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Ulisses, Dom Joel e todos os telespectadores. É uma alegria muito grande poder compartilhar e assim, refletindo, encontrar o caminho novo que Deus está nos indicando. Um grande abraço a todos e sempre com alegria à disposição como servidor. Também agradecemos Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Uma ótima noite para o senhor, Dom Joel. Eu agradeço o convite, uma ótima noite a todos que nos acompanham, a equipe da TV Aparecida, Dom Valmor, e que Deus nos abençoe. E com certeza essa casa está sempre de portas abertas, porque é a casa da igreja no Brasil, TV Aparecida. Exatamente. É a TV de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, é a TV que se dirige a todos os católicos de todas as tendências, mas principalmente fazendo com que a casa da mãe seja uma casa de encontro. E eu fico muito feliz por esse momento não de debate, de prosa, de conversa, e tenho certeza que Dom Valmor, Dom Joel, irão provocar ainda mais para que possamos refletir em cima dessa nova realidade, dessa nova situação, né? E essa situação vai nos ajudar, eu tenho certeza, a encontrar um caminho de evangelização que finalmente será uma resposta para os nossos dias, para os nossos tempos, para as nossas gerações. Nós iremos conversar com Dom Jaime Spengler, que é o primeiro vice-presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre. Uma ótima noite para o senhor, Dom Jaime. Boa noite, boa noite.
Também vamos conversar com Dom Mário Antônio da Silva, segundo presidente da CNBB e bispo de Roraima. Boa noite, Dom Mário. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Padre Ulisses, e a todos que nos acompanham aí pela TV Aparecida. No primeiro bloco, Padre Ulisses, nós conversamos com Dom Valmor, Dom Joel. Nós falamos sobre os desafios da igreja em saída neste momento de pandemia. Acho que a gente poderia também reforçar um pouquinho dessa fala com os convidados do segundo bloco. Exato. Eu dizia, Dom Jaime e Dom Mário, né, como a provocação de uma igreja em saída nos encontrou exatamente nessa situação. Fique em casa, mas seja uma igreja em saída. E essa saída acabou sendo uma saída online. Partimos todos para entrar na casa das pessoas, nas comunidades. É impressionante o número de sacerdotes, por exemplo, cada qual aí criando a sua pequena paróquia online para seguir em comunicação, seguir reunindo as famílias, seguir em oração, em celebração. Então, tudo isso traz para nós um novo jeito de vivenciar o ser a igreja, e era sobre isso que a gente quer conversar, né, Ronaldo? Exatamente. Vamos começar. Dom Mário, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa questão? Olha, de fato, né, estamos vivenciando tempos difíceis, mas com a esperança de tempos melhores. Né? Eu creio que esse período de ser igreja de maneira diferente, reinventando, recriando, também no sacrifício da participação não presencial das celebrações, da inexistência das reuniões e de todas as outras atividades que já estavam programadas e que sofreram alterações, não deixaram de acontecer na maneira aí do virtual, da videoconferência, do limite da presença, do recolhimento doméstico, do distanciamento social. E isso fez com que nós realçássemos a nossa fé numa oração confiante, concreta na dor e às vezes nas angústias. E nos fez também realçar a caridade nos gestos concretos, muito simples, na família, no serviço essencial, no limite da convivência humana com as pessoas mais necessitadas. E eu creio que vivenciamos agora em todo o Brasil esse momento forte da esperança, né? Esperança de tempos melhores, esperança de podermos realmente estarmos em breve nos reunindo, não evidentemente como antes de imediato, mas de maneira um pouco mais fraterna, serena, prudente, cautelosa. E creio que mais do que nunca essa experiência nos fez assim analisar que a igreja continuou real na sua missão concreta, porém de maneira desafiante, diferente e que nos faz sair também diferentes. Esperamos que todos nós saiamos desse processo ou recomecemos aí as atividades, né, um diferente melhor, um diferente positivo no aspecto da vivência eclesial e também do testemunho cristão em toda a nossa sociedade. Dom Jaime? Esta realidade que nós estamos vivendo certamente nos surpreendeu, né? A vida ordinária de nossas comunidades indiscutivelmente foi abalada. E este contexto de crise, marcado sim pela pandemia, está exigindo de nós, eu creio, muita prudência, muita sabedoria e tanto de discernimento. Há tempos, o Papa Francisco vem salientando a necessidade da igreja se apresentar em saída, né? Ir ao encontro das pessoas, talvez resgatando um pouco aquilo que se dizia no início do milênio, novos métodos, novos caminhos, novos empreendimentos. A pandemia está exigindo de nós rapidez, talvez, nesse processo. Então, é claro, é óbvio que todos nós estamos sofrendo, nosso povo está sofrendo terrivelmente, né? Estamos com medo, sentimos angústia, mas, ao mesmo tempo,
esta realidade está sendo para nós uma oportunidade para nos reinventar nos diversos âmbitos da existência humana, social e também eclesial. Estamos sendo exigidos. E eu creio que a Igreja, pela sua tradição, pela sua riqueza, pela sua história, pelo seu patrimônio espiritual, teológico, da doutrina social, tem uma contribuição, sim, a oferecer à nossa sociedade. Na verdade, diria mais, o momento que nós vivemos, a doença que está no ar, por assim dizer, ela está nos recordando uma doença que já estava entre nós. O vírus não trouxe simplesmente uma doença nova, mas nós já estávamos doentes de humanidade, doentes de espiritualidade, talvez um pouco falhos na solidariedade social e cristã. Então, o tempo que está aqui diante de nós estamos aprendendo também a conviver com esta realidade. Como eu dizia, precisamos nos reinventar, né? E o Evangelho é sempre novidade, é sempre novo, melhor, né? O novo que o tempo exige requer de nós perspicácia, sensibilidade. Eu gosto de usar uma expressão, ousadia e criatividade apostólicas. E aí eu gosto de recordar também sempre os Atos dos Apóstolos. Eu, durante esse tempo de Páscoa, e falo um pouco da minha experiência, então, durante esta crise que estamos vivendo, eu tomei como método, como decisão, estudar, rezar um pouco mais os Atos dos Apóstolos, e fiz uma descoberta belíssima, né? Quando vemos o confronto dos primeiros, de Pedro, de Tiago, de João, de Maria, de Paulo, com as situações que iam aparecendo, por assim dizer, para a comunidade que estava nascendo, eles foram capazes, não sem dificuldade, não sem tensões, né? Mas foram encontrando caminhos, foram encontrando respostas, sem, por assim dizer, contradizer aquilo que o Evangelho e o crucificado, ressuscitado, apontavam como caminho de vida e vida plena para todos. Então, um pouco esse espírito que marcou certamente os inícios da nossa igreja, nós precisamos resgatar esse espírito de novo. Então é um privilégio poder viver esse tempo, é um privilégio poder participar dessa tensão que todos nós vivemos. O novo, que o Evangelho pede sempre e de novo de nós, está em nossas mãos. Depende da nossa disponibilidade, da nossa capacidade de buscar, de construir caminhos para que possamos responder à altura das exigências do momento que vivemos, em vista de um futuro melhor para todos. Padre Ulício, eu queria dirigir uma pergunta a eles. Certamente. O documento 109, as diretrizes da CNBB, colocam esses 4 pilares importantes para a evangelização, os pilares da palavra, do pão, da caridade, da ação missionária. Evidentemente que quando eles foram elaborados dentro de um outro contexto. Não imaginávamos essa pandemia que chegou. Continuamos com esses 4 pilares e como que os senhores veem, principalmente essa ação missionária que no momento quase que se faz pela comunicação, mas que dentro do contexto até sociopolítico do Brasil está exigindo, não é mesmo, da parte dos nossos pastores, que ajudem a iluminar um pouco o pensamento, o caminho dos nossos católicos, principalmente, para que eles olhem o futuro do país, do nosso povo, da nossa gente, e agora com esses milhões de desempregados, né? Para não dizer nossas paróquias, nossos santuários, que já até economicamente começam a se
sentir o efeito da não presença de muita gente, como que essa ação missionária, um desses pilares importantíssimos, a gente nesse tempo de pandemia e nesse tempo de comunicação praticamente quase que somente online, a gente pode vivenciar, levar em frente e manter esses 4 pilares tão importantes para a nossa evangelização? Eu diria de uma forma muito simples, 2 aspectos. Primeiro, certamente nós vivemos uma época, um tempo, com avanços científicos, tecnológicos extraordinários, né? E a virtualidade que está aí diante de nós é expressão destes avanços das últimas décadas. E como conquistas da racionalidade humana, do empenho humano, certamente nós podemos dizer isto também faz parte, ou participa melhor, da obra da criação divina. Isto é muito bonito, isto é magnífico. E aqui nós precisamos, provavelmente, aprender muito ainda. Nós, como igreja, precisamos confiar mais, talvez nos aproximar mais desses meios tecnológicos, etc., para levar uma palavra que não é nossa. É uma palavra pela qual nós, de alguma forma, somos corresponsáveis, né? É uma palavra de vida, é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança, e certamente aqui a ciência, a tecnologia podem nos ajudar e muito nessa tarefa. Temos muito a aprender. Um segundo aspecto que eu ressaltaria nesta questão que o Padre José levanta é a dimensão física da comunidade como tal. Para nós, comunidade de fé, a virtualidade, sim, ela pode ser uma realidade em alguns aspectos da vida da comunidade, mas a presencialidade física, o corpo a corpo, digamos assim, o encontro entre as pessoas, isso para nós é fundamental. E aqui talvez a crise, a pandemia, está nos recordando isto. Que vontade, às vezes, de poder dar um abraço, um beijo, um aperto de mão nas pessoas que vamos encontrando aqui e acolá, e o momento não nos permite. E, às vezes, quase que nos traímos, porque esquecemos, talvez, da máscara. Gostaríamos de dar um beijo naquela pessoa que respeitamos, que queremos bem, um abraço gostoso, e isto não nos é possível nesse momento. Coisas simples da vida do cotidiano, que diz de uma coisa tão nossa, da fé, né? O encontro, pessoa a pessoa, corpo a corpo, é para nós fundamental. Então, esse seria um segundo aspecto. E aqui entra toda a dimensão missionária da igreja, esse ir ao encontro das pessoas, mas também se deixar encontrar pelas pessoas, né? Tudo aquilo que fazemos tem uma dimensão missionária. Também vale ressaltar, o Padre José recordou os 4 pilares aí das diretrizes da evangelização, né? Quanta coisa bonita acontecendo nas nossas comunidades, quanta solidariedade, impressionante. Quanta disponibilidade para ajudar quem talvez não tenha as condições que nós tenhamos de vida, seja em termos de visita, seja em termos de alimentação, de sustentação, é algo extraordinário. Sobre isso, Dom Mário depois pode falar com mais propriedade. Mas também, falando sempre dos 4 pilares, eu creio que estamos também sendo recordados da necessidade da iniciação à vida cristã, né? Por assim dizer, o pilar da palavra, o lugar da palavra na vida do nosso povo. Nós precisamos urgentemente promover mais este pilar nas nossas comunidades, para que o outro pilar, o pilar do pão, possa encontrar, por assim dizer, ainda mais sabor na celebração das comunidades. Isso. Dom Mário, por favor. Ótimo. As diretrizes, né? Como nos colocou aí o Padre
Ulisses e também Dom Jaime, nos faz pensar na grande proposta para a igreja no Brasil, comunidades eclesiais missionárias. E até digo aqui neste momento, em comunhão com todas as famílias que nos acompanham, em suas casas, em seus ambientes, as comunidades eclesiais domésticas missionárias. Essa dimensão eclesial e missionária não está ausente de maneira alguma, muito concreta e muito presente em cada família, em cada lar, neste tempo de pandemia, e a gente tem desejo de que isso prossiga após esse período exigente aí de restrição, de locomoção, nas casas, nas famílias, e intensificando aquilo que vai ser a nossa convivência nas comunidades e também na sociedade. Eu creio que essa ação missionária, que é um dos pilares, nesse tempo de pandemia, está sendo alimentado pelos outros 3 pilares. Como um alimenta o outro, né? Na verdade, interagem como pilares para sustentar a casa família, a casa igreja, a casa comunidade. A palavra que nós temos aí agora de maneira muito rica, a cada dia na liturgia, e acompanhando Atos dos Apóstolos nesse tempo aí de 3, 4 meses, os profetas, os evangelhos que nos alimentam e iluminam a cada passagem bíblica, o pão, não a liturgia, o elemento que não deixou de ser praticado com mais esmero, com mais afeto e proximidade, e até com mais tempo e delicadeza em cada uma das famílias, acompanhando aquilo que é possível através do rádio, televisão e da internet a nível de comunidade. E a questão da caridade, a caridade ela é primordial para alimentar a ação missionária. É fruto de uma ação missionária consciente. E aí essa ação missionária, eu vejo assim que tem um tripé: prosseguir o seguimento de Jesus, com consciência e conhecimento de quem é Jesus de Nazaré, acolhendo a sua missão e fazendo do seu projeto missionário um programa para a nossa vida pessoal, familiar e comunitária, tal como encontramos nos evangelhos. Um segundo elemento desse tripé é o reino de Deus, que é o conteúdo da pregação de Jesus, que não é um local geográfico, mas são novas relações entre nós, novas relações na família, novas relações pela televisão, pelo rádio, pelo WhatsApp. Não é também campo dessa ação missionária na luz do reino de Deus, de novas relações que se constroem na ternura, na paciência, na harmonia e no bem-querer. E um terceiro desse tripé é o cuidado com a vida, sem egoísmo, individualismo, mas cuidar da vida pessoal, colocando-se a serviço do próximo, né, daquele que está com necessidade, hoje, amanhã e sempre. E nesse cuidado da vida pessoal, a dimensão da criação, o cuidado da nossa casa comum, né? A ação missionária e os outros pilares revestem esse cuidado da casa comum de maneira brilhante, para que a dia aconteça entre nós o que mais acreditamos, que é a vida em abundância e a felicidade e o bem viver para todos. Nestes tempos de pandemia, a gente vê que as dificuldades sociais, elas ficaram mais evidentes em nosso país. A educação está abalada, a economia fragilizada, mas nós percebemos uma igreja muito ativa junto do povo, mesmo com as limitações do ficar em casa, com as limitações do contato. Foi preciso encontrar uma nova forma de funcionar para se manter solidária. Dom Mário, afinal, é tempo de cuidar. Sim, é tempo de cuidar. E o cuidar na sua preocupação de nos estimular a fazer o bem, de nos articular para que o cuidado se amplie com todos os protocolos de segurança e proteção. E estamos vivendo na Igreja do Brasil, em todas as nossas comunidades,
esta ação solidária emergencial é tempo de cuidar. Gostaríamos que ela fosse somente emergencial, mas ela realmente está precisando ser contínua. E aí desejamos que ela seja permanente em nossas comunidades, através de um serviço da caridade organizado. Olha, é magnânimo aí descobrir e perceber quantas atitudes, gestos concretos de caridade se realizam no anonimato, até mesmo no segredo em nossas comunidades e famílias. E a ação solidária emergencial está nos fazendo perceber, não, a dinâmica desta caridade que dá vitalidade para a vida das comunidades e das famílias. Isso nos ensina também a olhar que não é apenas uma doação, não, é um gesto de amor, de proximidade, é um gesto de cuidado com a vida. Gostaríamos que a economia, como um todo, estivesse sempre a serviço da vida, longe de ser só para o mercado e para o lucro, mas estar a serviço da vida. Ao lado da economia, a educação, tão necessária e primorosa, a questão da saúde, a questão sanitária, que realmente esteja a serviço da vida. Sobretudo, neste ano aí, não que é eleitoral, que seja um ano que faça campanha pela vida e não para a questão apenas política. Então, veja, é tempo de cuidar da dimensão humana, cristã, religiosa, política, social, da nossa dimensão no seu integral, porque é aquilo que Jesus nos lembra no seu Evangelho: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não queremos supervidas de um lado e vidas infra-humanas de outro. A questão da desigualdade. O tempo de cuidar não ignora as desigualdades e necessidades, mas busca um caminho de justiça e de equidade. E você é protagonista de tudo isso. Que bom, que bonito, hein, Ronaldo? Sim. Eu creio que aí o senhor está colocando algumas coisas que são muito importantes para nós. Exatamente, de repente a vida prevalece sobre todo o resto. E essa vida deveria permanecer prevalecendo desde a vida do ser humano até a vida de todo o meio ambiente, né? E outra expressão que Dom Mário usou que me agradou muito, não vi nos documentos, mas é muito interessante a gente perceber, não é mesmo, como a comunidade eclesial doméstica. Minha gente, muitas famílias voltaram a rezar juntas. Muitas famílias voltaram a se colocar diante de um televisor, de uma rede social, de um celular, para entrar em oração, para refletir, para ler a Bíblia. Esse é um ganho evangelizador. Eu creio que Dom Mário, Dom Jaime também percebe que são coisas que deverão continuar e não deverão depender de uma pandemia superada ou não, mas ser um caminho de evangelização, ser uma igreja em saída para valer. Dom Jaime, certamente, isto que o Padre José nos traz é muito importante. A necessidade do cultivo da dimensão do espírito, da intimidade, né? Esse cultivo da nossa intimidade, da dimensão espiritual, daquilo que nós dizemos da fé, nos sustenta, nos alimenta, nos permite construir horizontes novos, erguer o olhar longe, pensar também o amanhã. E aí vale recordar talvez aquilo que o Papa Francisco dizia em 2013 para os jovens nas areias de Copacabana, né? Não permitamos que nos roubem a esperança. Se por um lado temos situações complexas diante de nós, no âmbito econômico, sanitário, político, etc., nós como homens, mulheres do Evangelho, discípulos de Jesus, não podemos permitir que nos roubem a esperança, que nos roubem o Evangelho, que nos roubem a fé, porque é aqui que nós encontramos a base, o sustento para avançarmos, para olharmos para frente, para pensarmos como nação,
para refletirmos enquanto igreja e nos dispormos, sim, a colaborar de forma intensa, real, concreta, na construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, porque a nossa sociedade, infelizmente, carece de fraternidade ainda. Existe muita coisa bonita, antes eu dizia, muita solidariedade, mas existe também uma falta de espírito fraterno em alguns setores, que é muito real, né? E quem sofre são os mais pobres. A nossa sociedade carece de justiça. A nossa sociedade carece, sim, dos valores do Evangelho. E aqui, a base, nós não podemos perder a nossa base, a nossa sustentação, que é a espiritualidade, é a oração, é o Evangelho, é a vida íntima com Deus, em nível, eu diria assim, pessoal, sim, mas também em nível familiar, em nível de presbitérios, de congregações e de famílias religiosas, né? Enfim, nós precisamos desse alimento, dessa sustentação. É isso que nos faz, ou pode nos fazer vigorosos, não outra coisa. Então, que Deus nos ajude, né? E que não percamos de vista jamais a cruz e o Evangelho. Isso. Nós chegamos ao final deste nosso segundo bloco. Queremos agradecer imensamente a participação de Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre. Boa noite, muito obrigado pela sua participação, Dom Jaime. Boa noite, que Deus abençoe e ilumine a todos. Amém. Também agradecemos Dom Mário Antônio da Silva, segundo presidente da CNBB e bispo de Roraima. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço a oportunidade, desejo também a vocês e a todos uma boa noite e prossigamos unidos na oração pelo fim da pandemia, na solidariedade para partilhar o pão com os mais necessitados. O tema de hoje é Igreja e um novo jeito de funcionar. Para recordarmos, no primeiro bloco nós tivemos a participação de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, e o secretário-geral da CNBB também, Dom Joel Portela Amado. No segundo bloco, nós conversamos com os vice-presidentes da CNBB, Dom Jaime Spengler e Dom Mário Antônio da Silva. E aqui comigo, o padre José Ulisses da Silva, que ajudou a fomentar o nosso debate. Eu gostaria que o senhor fizesse para a gente aí as considerações sobre esse diálogo, que eu acho que foi muito produtivo. Eu acredito que sim, Ronaldo. Eu tenho a impressão de que nós estamos tendo um novo jeito de ser igreja, um novo jeito de evangelização, e eu insistia muito com os bispos, não é algo pandêmico, deve ser algo que, uma aprendizagem da igreja, principalmente em termos de evangelização, né? Essa evangelização que faz com que aqueles que nos acompanham, eles possam refletir. Não é necessário absolutamente estar de acordo com as posições que a gente põe, não há nenhum dogma em jogo aqui, mas é tão bom fazer a gente refletir, aprofundar, né? E de repente perceber aquilo que a pandemia está desafiando a nossa vida, né? Nos desafiando para dizer que o mais importante que existe no progresso, ordem e progresso do mundo, o desenvolvimento, não é a tecnologia, a ciência apenas, mas é a vida do ser humano. Nos ensinar que a vida, né, Ronaldo, é interconectada, não existe a minha vida, existe a nossa vida, e ela está conectada a minha com a sua, não apenas em questão de sermos da mesma origem, da mesma região, mas é uma conexão que a pandemia nos faz sentir, ou nos cuidamos mutuamente, ou nos arriscamos a morrer, né? E não há nenhuma discriminação para dizer é esse ou aquele, todos nós iremos sofrer. E tudo isso entra esses valores que são a razão de ser de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, para dizer a vida humana é importante, né? E a vida humana tem que ser eterna, então cuide bem dela, já aqui na Terra. E a outra coisa que eu acho muito importante é perceber que, de repente,
sei lá, a vida de família que está, sei lá, tão esfrangalhada, tão dispersa, né? A gente vive em função do trabalho da gente, em função das diversões que a gente tem, do shopping center que a gente... De repente fomos obrigados a estar todos novamente dentro de casa, nos amando ou nos suportando, mas todos ali dentro. É um novo jeito de ser igreja, né? Eu sempre insisto, a igreja está aí, nessa pequenina comunidade de pai, mãe, irmãos, avós. Aí começa a igreja, foi assim que começou em Nazaré. Então, isso tudo, no fundo, os meios de comunicação, redes sociais, televisão, estão nos ajudando a tomar consciência desses valores profundos, né? E a perceber que nós não podemos contar apenas com governos desse ou daquele partido que vão nos salvar. Não há salvador, né? Não há salvador, a não ser nós próprios, na medida em que a gente se solidariza. E vejo que os bispos estão atentos, pelo menos aqueles que estão na direção da CNBB, estão assim muito atentos a esse novo tempo, a esse novo desafio, né? E o que é que nós vamos ter que repensar, né? E como que a gente vai ser igreja. Não basta uma estrutura paroquial, não basta uma secretaria paroquial, uma secretaria diocesana, algo mais deve acontecer para que possamos nos comunicar, né? E que todo mundo possa ter vez e voz dentro dessa igreja. Queria fazer uma pergunta para o senhor também. O fato das famílias estarem mais em casa, rezando junto, redescobrindo, né, esta forma de vivenciar a espiritualidade em casa, também vai fazer com que o leigo ele se sinta o protagonista a serviço do reino, né, nos trabalhos com a igreja. Será que isso vai reavivar isso no coração do leigo também? Assim, a gente espera. Há muito leigo já engajado, né? E leigos de todas as tendências, né? Desde o fanático lá conservador até o outro que está querendo a ferro e fogo dar um jeito nessa situação do nosso país. Mas esse sentimento de responsabilidade, esse sentido de que eu sou igreja e que eu gostaria é que esse leigo pensasse, primeiramente, antes que eu vá mudar a política do governo, antes que eu vá mudar a minha igreja, a minha comunidade, né? Eu sou leigo dentro da minha casa. Eu sou leigo aqui porque sou pai, sou irmão, sou mãe, sou irmã, sou avô, sou avó, né? A minha missão, a minha igreja primeiro é aqui que eu vou cuidar que ela fique muito bonita. Nem sempre se consegue, mas eu vou insistir nesse aspecto. Eu achei muito bonita a expressão de Dom Mário, não é mesmo? De uma comunidade eclesial doméstica, né? Se essa comunidade eclesial doméstica for bem cuidada, a comunidade paroquial vai ficar mais bonita, porque quem enfeita uma comunidade paroquial são as famílias, né? Então, eu tenho a impressão de que as redes sociais, embora tenham seus exageros, estão ajudando a uma maior participação ativa e consciente dos leigos. Eles podem dar sua opinião, eles podem dizer o que pensam, mas eles podem também evoluir muito, podem crescer muito. Talvez enxergar coisas que antes eu nem imaginava, né? E agora me é dada essa possibilidade através aí da televisão, da rede social. Muito bem, Padre Ulisses. Nós chegamos ao final do nosso programa e eu agradeço imensamente a sua participação, Padre Ulisses, e já aproveito também para convidá-lo para o nosso próximo programa na semana que vem. Nós vamos conversar sobre espiritualidade na pandemia. Ó Jesus! O senhor vem conversar com a gente um pouquinho? Com toda alegria, com todo gosto, porque eu também preciso da espiritualidade nessa pandemia. Olha, não é fácil celebrar missa para bancos. É muita espiritualidade ficar celebrando só por câmera, não é mesmo? Ainda bem que tem os coleguinhas atrás da câmera ali para a gente olhar para eles. Mas é necessária uma espiritualidade, sim, como a espiritualidade da família, do trabalhador que está recolhido em casa. Sem espiritualidade, a gente pode perder a esperança. Nós vamos convidar também um confrade seu, assim que ele confirmar que pode participar, a gente divulga o nome também. Muito obrigado, viu? Uma ótima noite para o senhor. Para rever este programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag Aparecida Debate. Na próxima semana, como eu disse, nós vamos conversar sobre espiritualidade na pandemia, nesse momento tão difícil. A fé
se torna uma grande aliada. Você é o nosso convidado especial. Até mais, até a próxima quarta-feira.